Por trás do rosto angelical de Ruslana Korchnova, existia uma história que ninguém via, marcada por pressão, controle e silêncio. Num único dia, tudo chegou ao limite e terminou numa queda que ainda intriga o mundo. O que realmente aconteceu com a Ruslana? Olá, ouvintes queridos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e eu quero começar esse episódio pedindo desculpas pelo nosso sumiço do seu feed nessa última semana. 2 semanas. Nessas últimas 2 semanas. Os nossos apoiadores e a galera que segue o Detetive do Sofá no Instagram já sabem que eu precisei passar por uma cirurgia de tireoide recentemente. Então, demorou um pouco não só para eu me recuperar da cirurgia, mas também para eu recuperar 80% da minha voz. Eu tinha escrito ali para eu falar 100%, mas agora que eu comecei a falar, eu tô vendo que deve estar lá nos 75, 80%. Eu já sabia que eu ia precisar passar por essa cirurgia desde o ano passado, mas quando ela foi marcada mesmo, a equipe do médico me avisou 2 dias antes. Então foi de surpresa e ao mesmo tempo não foi. Deu tudo certo, eu tô recuperada e eu quero aproveitar e agradecer por todas as mensagens carinhosas que eu recebi de vocês. E agradecer meu maridinho lindo que cuidou muito bem de mim nessas semanas desde a cirurgia. Te amo. Eu só quero comentar rapidinho que alguém comentou em algum lugar, que agora eu perco a noção, de que você fez um episódio sobre Jeffrey Epstein e desapareceu. E aí, realmente, o timing foi engraçado. Imagina se o podcast acaba agora. Nunca volta. Nossa senhora, é. Acabou no último episódio foi esse, gente. E o que será que aconteceu com aquela podcaster? Deve ter gente achando que acabou. Bom, o episódio de hoje é sobre a morte da modelo Ruslana Korchnova em 2008. Eu não vou me estender mais, porque eu já falei muito até aqui. Você tem alguma coisa a acrescentar, Alexandre? Ruslana Korchnova, o que aconteceu com ela? Ruslana Korchnova nasceu em 2 de julho de 87, na região de Chukotka, na Rússia. Pouco depois do seu nascimento, a sua família mudou para Almaty, no Cazaquistão, onde ela passou praticamente toda a infância. O seu pai, Sergei Korchnov, era oficial do Exército Vermelho e morreu em 92, quando a Ruslana tinha apenas 5 anos. A partir de então, a sua mãe Valentina Kutenkova teve que criar a Ruslana e o seu irmão mais velho, Ruslan, sozinha. Apesar da perda precoce do pai, a família não enfrentava grandes dificuldades financeiras. A Valentina trabalhava como vendedora de cosméticos e fazia grandes esforços para garantir uma boa educação para os 2 filhos. Durante anos, mãe e filhos enfrentaram uma rotina cansativa. Acordavam às 6 da manhã para sair da cidade militar onde moravam a cerca de 15 quilômetros do centro de Almaty. A Valentina, então, levava a Ruslana e o Ruslan à escola antes de seguir para o trabalho e, no fim do dia, buscava os filhos novamente. Muitas vezes, as crianças passavam a noite no escritório da mãe enquanto ela terminava o expediente. Determinada a oferecer melhores oportunidades aos filhos, a Valentina conseguiu um empréstimo sem juros no trabalho e comprou um pequeno apartamento de 2 quartos na cidade. A mudança representou uma melhora significativa na qualidade de vida da família. Desde cedo, a Ruslana se destacava entre os colegas. Alta, esbelta e com longos cabelos louros que chegavam quase aos joelhos, ela chamava atenção pela sua aparência marcante e quase etérea. Na infância, em apresentações escolares na cidade militar,
Ela frequentemente interpretava a Donzela da Neve em festas de inverno, enquanto soldados faziam o papel do Papai Noel. Apesar da beleza, a sua aparência também a tornou alvo de provocações na escola. Os colegas zombavam da sua longa trança e a Valentina chegou a ir pessoalmente ao colégio para defender a filha. Com o tempo, porém, a Ruslana acabou sendo aceita pelo grupo. Aluna dedicada, ela estudava na Escola Especial número 18 de Almaty, conhecida pelo forte ensino de alemão. Antes de iniciar sua carreira de modelo, a Ruslana frequentou também uma escola para crianças superdotadas, onde ela tirava notas excelentes. Segundo a sua mãe, a Ruslana era extremamente disciplinada e perfeccionista. Ela falava russo, cazaque, inglês e alemão, estudava música, tocava piano e tinha aulas de canto. Na escola, curiosamente, ela preferia se apresentar como Lena, ao invés de Ruslana. A explicação que ela dava era simples. Ela queria evitar a confusão com o nome do irmão, Ruslan. Quem conviveu com a Ruslana na infância lembra de uma garota gentil, educada e de temperamento equilibrado, embora reservada. Ela não era particularmente extrovertida e costumava compartilhar detalhes pessoais apenas com poucas amigas próximas. A Ruslana também preferia passar o tempo em casa, cercada pelos grandes bichos de pelúcia que enchiam seu quarto. Aos olhos da mãe, a Ruslana era uma menina talentosa, dedicada e cheia de potencial. O seu sonho era estudar numa universidade na Alemanha. A Ruslana e a Valentina eram extremamente próximas. Mais do que mãe e filha, as duas eram confidentes e melhores amigas. A ligação entre elas era tão forte que a Valentina cuidou pessoalmente dos longos cabelos da filha durante toda a infância e adolescência. Foi apenas quando a Ruslana se mudou para Paris para trabalhar como modelo que ela precisou lavá-los sozinha pela primeira vez. Com o passar dos anos, a beleza da Ruslana se tornou ainda mais evidente. Aos 14 anos, ela chamou a atenção da Eva Becker, editora da revista All Asia e da revista de bordo da Air Astana. As duas frequentavam o mesmo centro de língua alemã em Almaty. A Eva lembrou mais tarde que simplesmente não conseguia tirar os olhos da jovem que tinha um rosto incrivelmente doce e bonito. Impressionada, a Eva convidou a Ruslana para uma sessão de fotos. Havia apenas um obstáculo. A Valentina sempre foi contra a ideia da filha seguir carreira de modelo. O seu sonho era que a Ruslana estudasse economia e tivesse uma profissão estável. Para convencer a mãe da menina, a Eva organizou discretamente um ensaio fotográfico num pequeno estúdio improvisado no porão da casa da família. Depois, ela levou as fotos para mostrar para Valentina. A reação foi imediata, ela ficou impressionada com o resultado. Após uma longa conversa, a Valentina acabou cedendo, mas ela estabeleceu duas condições. A Ruslana deveria continuar os estudos e se formar com excelentes notas, e a Eva deveria prometer que a jovem jamais faria fotos nua. Em 2003, uma reportagem sobre o Clube de Língua Alemã de Almaty foi publicada na revista All Asia. Entre as imagens estava uma fotografia da Ruslana, e foi essa foto que mudou completamente a sua vida. A Debbie Jones, uma olheira da agência londrina Models One, estava viajando a negócios e folheava a revista durante o voo quando se deparou com a imagem da adolescente de cabelos extremamente longos. Impressionada, ela decidiu encontrar aquela garota. Segundo a Debbie, a Ruslana parecia saída diretamente de um conto de fadas. Ela tinha apenas 15 anos quando foi contratada, e os seus cabelos logo lhe renderiam um apelido que a acompanharia por toda a carreira, a Rapunzel russa.
A partir daí, a sua ascensão foi rápida. Em janeiro de 2004, a Ruslana viajou sozinha para Moscou para fotografar para a Cosmopolitan russa. Ela ainda usava aparelho nos dentes e tinha apenas 16 anos quando começou a trabalhar entre Moscou, Londres e Paris. Como muitas modelos iniciantes, a sua vida no início da carreira estava longe do glamour que o público imaginava. Os trabalhos ainda eram escassos e a maior parte do dinheiro que a Ruslana ganhava era consumida por despesas cobradas pelas próprias agências, como passagens aéreas, hospedagens, produção de editoriais e comissões que podiam chegar a 70% do cachê. A Ruslana dividia apartamentos pequenos e lotados com outras aspirantes a modelo, aguardando a oportunidade que mudaria sua carreira. E essa oportunidade chegou em 2005. Naquele ano, ela conseguiu um contrato publicitário com a marca de cosméticos Clarins e estampou a capa da Vogue britânica, que a apresentou como um novo rosto promissor. Mas foi um comercial de perfume que a transformou numa estrela internacional. No anúncio da fragrância Nina, da marca Nina Ricci, a Ruslana apareceu usando um vestido de baile rosa enquanto escalava uma pilha de maçãs para alcançar um frasco de perfume pendurado numa árvore. E o frasco desse perfume é em formato de uma maçã. Ele é bem bonitinho. Eu lembro que esse comercial, lá nos anos 2000, passava direto quando eu estava assistindo o canal Sony. Era no Sony que eu ficava assistindo America's Next Top Model e aí todo intervalo passava o comercial da Ruslana subindo as maçãs para pegar o frasco do perfume da Nina Ricci. Eu não lembro de você descrever, mas se eu pesquisar eu vou... Provavelmente eu acho que eu vou vai lembrar. Essa campanha tinha um tom quase de conto de fadas e combinava perfeitamente com a aparência etérea da Ruslana. E claro que o comercial se tornou inesquecível e ajudou a consolidar a imagem dela como a Rapunzel russa. Em poucos anos, a Ruslana passou a trabalhar com algumas das maiores marcas do mundo: Marc Jacobs, Kenzo, Paul Smith, Vera Wang, Donna Karan, Moschino, Pantene e Christian Dior. Ela também apareceu nas capas da Elle francesa e da Vogue russa e participou de inúmeros desfiles internacionais. Apesar do sucesso, quem convivia com ela dizia que Ruslana continuava praticamente a mesma garota tímida de Almaty. Ela não gostava de festas barulhentas, nem bebia álcool, algo incomum no ambiente da moda. A Ruslana preferia ir dormir cedo e passar o tempo livre escrevendo poesia. Aos 18 anos, ela já dividia sua vida entre Nova York, Paris, Milão e Londres. A Ruslana morava no distrito financeiro de Manhattan e era representada por algumas das agências mais prestigiadas do mundo, incluindo a IMG. Apesar de viver cercada pelo glamour da indústria da moda, a Ruslana nunca se esqueceu da sua família no Cazaquistão. Ela enviava regularmente parte dos seus ganhos financeiros para ajudar a mãe e economizava o restante com o objetivo de comprar um apartamento em Moscou. De tempos em tempos, a Valentina visitava a filha no exterior e sempre voltava para casa tranquila ao perceber que, apesar da fama e do dinheiro, a Ruslana continuava sendo a mesma jovem reservada e gentil que ela havia criado. Enquanto a carreira da Ruslana prosperava, a sua vida pessoal parecia muito menos estável. Muitos homens ricos se interessavam pela jovem modelo, uma figura quase rara na indústria da moda. A Ruslana não bebia, não frequentava festas e se recusava categoricamente a posar de topless. Alguns lhe ofereciam luxo, viagens e uma vida de conforto, mas ela desejava algo diferente: amor, uma família e filhos. O amor, aliás, parecia ocupar grande parte dos seus pensamentos. A Ruslana publicou diversas mensagens e reflexões na internet. Numa delas, ela escreveu: "A vida é curta.
Quebre as regras, perdoe rapidamente, beije devagar, ame de verdade, ria incontrolavelmente e nunca se arrependa de nada que te faz sorrir. Em seus textos, a Ruslana alternava entre russo e inglês, sempre voltando ao mesmo tema. Para ela, o amor era algo quase espiritual. Em outra mensagem, ela escreveu: "Não confundam amor com desejo. O amor é o sol, o desejo é apenas um lampejo. O desejo ofusca, mas o sol dá a vida." Por um tempo, a Ruslana acreditou ter encontrado esse amor. Ela conheceu Artem Perchenko, um jovem que havia emigrado da Rússia para os Estados Unidos com a família. Os dois se aproximaram rapidamente. A Ruslana também criou laços com os pais dele e pouco depois decidiu morar com a família. O Artem, mais tarde, descreveria a Ruslana como extremamente sensível. Ela chorava por qualquer coisa, até por motivos banais, e levava tudo muito a sério, disse ele. Segundo o Artem, os dois foram o primeiro amor um do outro. O relacionamento tinha momentos simples e quase domésticos. Em certa ocasião, a Ruslana encontrou um gato abandonado numa lixeira. Ela levou o animal para casa, cuidou dele até que se recuperasse e acabou o adotando. O gato cresceu bastante e ganhou o apelido de Modelo. A rotina do casal incluía atividades tranquilas: assistir filmes, ler poesia, acampar e pescar. O Artem lembra que eles costumavam ler juntos pequenos livros de poemas de amor. Mas a carreira da Ruslana exigia viagens constantes e muitas vezes ela passava semanas fora do país. No Dia dos Namorados de 2005, a Ruslana estava em Tóquio, trabalhando. Sozinha no hotel, ela ligou para o Artem chorando. Ele decidiu comprar um par de brincos de diamante e voar até o Japão só para vê-la. Ele acabou ficando 2 semanas com a Ruslana em Tóquio antes de voltar para Nova York. Tão romântico. Depois que o Artem partiu, a Ruslana escreveu em sua página no MySpace: "Bem-vindo de volta em casa, meu amor. Sinto muita saudade desde o primeiro minuto. Tá tão vazio aqui sem você." Mas nem tudo era simples na sua vida naquele momento. Apesar da fama crescente, a Ruslana ainda estava no início da carreira e enfrentava dificuldades financeiras típicas da indústria da moda. Muitas despesas, como passagens aéreas, hospedagens e produção de ensaios, eram pagas inicialmente pela agência e depois descontadas dos seus ganhos. Em algumas viagens, os trabalhos simplesmente não apareciam. Foi o que aconteceu em Tóquio. Depois de 4 semanas na cidade, a Ruslana quase não havia conseguido trabalho. O resultado foi um fracasso financeiro que aumentou as suas dívidas com a agência. Ela tinha apenas 17 anos nessa época. O Artem percebia que havia partes da vida da namorada sobre as quais ela raramente falava. Quando ele tentava perguntar sobre a morte do pai dela, por exemplo, a Ruslana mudava rapidamente de assunto. Ela parecia guardar muito para si. Talvez porque estivesse vivendo o sonho de tantas pessoas, o glamour da moda, as viagens internacionais e a carreira promissora. Admitir tristeza poderia parecer quase uma ingratidão. Quando ela se sentia muito sobrecarregada, a Ruslana recorria à mãe. As duas conversavam ao telefone várias vezes por dia. O Artem dizia que depois dessas ligações era possível ver o alívio no rosto da Ruslana. Com o tempo, porém, o relacionamento dos dois começou a mudar. Quando a Valentina, a mãe da Ruslana, foi visitá-la nos Estados Unidos, a Ruslana ficou com a mãe no hotel dela. Mas, quando a Valentina voltou para o Cazaquistão, a Ruslana não voltou a morar com o Artem e a família dele. Em vez disso, ela anunciou que se mudaria para Manhattan, onde o deslocamento para os trabalhos seria mais fácil. O Artem a ajudou a se mudar para um novo apartamento, deu a ela todos os móveis que ele possuía para ajudar e tentou manter ali o relacionamento. A Ruslana inicialmente disse que ela ia dividir um apartamento com outra modelo chamada Ksenia em Manhattan,
Mas o plano não deu certo. No fim, ela decidiu morar sozinha e pagou 1 ano inteiro de aluguel adiantado. O relacionamento entre ela e o Artem gradualmente se transformou apenas em amizade. Infelizmente para Ruslana, pouco depois ela se apaixonou por um oligarca russo, um homem poderoso cujo nome jamais foi divulgado publicamente. Amigos próximos dizem que ele era extremamente rico, carismático e atraente, e que a Ruslana se envolveu profundamente com ele. Para ela, o relacionamento era sério. A Ruslana sonhava em se casar, ter filhos e construir uma família. Ela chegou até a apresentar o homem à própria mãe. Para o oligarca, porém, tudo não passava de um caso passageiro. Com o tempo, ele começou a ignorar as ligações da modelo. Desesperada, a Ruslana insistia em contato, até que a assistente pessoal do homem entrou em cena e pediu diretamente que ela parasse de telefonar. O rompimento foi devastador. Amigos dizem que a Ruslana perdeu completamente o equilíbrio emocional. Ela emagreceu muito, entrou numa profunda depressão e jamais se recuperou totalmente daquela decepção. Algum tempo depois, a Ruslana refletiria sobre isso em seu blog. Mais cedo ou mais tarde, o amor acaba. O pior é quando acaba antes para o seu parceiro do que para você. Dói muito quando alguém deixa de te amar, mas você continua amando. Amar, especialmente sem reciprocidade, é muito difícil, é doloroso e desgasta a alma. Depois desse episódio, a Ruslana passou por uma sequência de relacionamentos frustrados. Amigos dizem que ela estava sempre em busca do homem certo. Ela frequentemente saía com vários homens ao mesmo tempo, esperando que um deles se tornasse o amor da vida dela. Uma amiga chegou a aconselhá-la a nunca procurar o amor, que o amor a encontraria. Mas a Ruslana continuava determinada a encontrar um romance verdadeiro, e nesse processo ela acabava fazendo escolhas ruins. Uma dessas escolhas foi Vladimir Vorobev, que tinha 22 anos quando conheceu Ruslana numa festa em Moscou, em dezembro de 2007. O relacionamento entre os dois durou cerca de 3 meses. Naquele momento, a Ruslana parecia emocionalmente esgotada. A vida de modelo a levava de sessões de fotos a festas com bilionários num ritmo frenético. Conhecer o Vladimir em Moscou pareceu oferecer um breve refúgio. Segundo ele, o primeiro encontro dos dois terminou de forma quase cinematográfica, os dois correndo e se beijando sob uma forte chuva. Mas o romance também estava longe de ser simples e saudável. O Vladimir já tinha uma namorada e ela estava grávida. A Ruslana sabia disso, e mesmo assim o relacionamento continuou por algum tempo. O Vladimir chegou a apresentá-la ao Centro de Treinamento Rosa Mira, uma organização voltada para cursos de desenvolvimento pessoal, frequentada por membros da elite russa e sobre a qual eu vou falar mais para frente. Em dezembro, no entanto, o Vladimir encerrou o relacionamento e no início de 2008 ele se casou com a namorada grávida e a Ruslana ficou novamente devastada. Em abril do mesmo ano, ela iniciou outro relacionamento, dessa vez com Mark Kaminsky, um russo de 32 anos que vivia nos Estados Unidos e se apresentava como exportador de carros de luxo. A relação começou de forma intensa e impulsiva. Apenas 2 dias depois de se conhecerem, a Ruslana se mudou para a casa dele em Staten Island, embora tivesse mantido o apartamento que ela possuía em Manhattan. O Mark diria depois: decidimos imediatamente que éramos um bom casal. Eu estava apaixonado. A Ruslana também parecia animada com o novo relacionamento. Numa conversa com Artem, o seu ex-namorado, ela chegou a dizer que essa pessoa realmente me entende. Então eles continuaram amigos mesmo. Continuaram. Mais amigos e colegas da modelo viam o relacionamento com desconfiança. A agente da Ruslana, a Tatiana Kerednikova, considerava Mark uma má influência.
Em suas redes sociais, havia fotos dele fumando maconha, algo que parecia completamente fora do universo em que a Ruslana tinha sido criada. Além disso, o Mark tinha um histórico problemático. Ele já tinha sido preso por porte ilegal de arma e tinha uma ordem judicial para manter distância da ex-esposa. Circulavam também rumores de que ele atuava como um intermediário entre modelos e homens ricos, algo que nunca foi totalmente confirmado e que nós vamos discutir mais para frente também. Segundo amigos, o Mark era extremamente ciumento. Se a Ruslana recebia uma ligação de outro homem, não importava quem fosse, ele simplesmente pegava o telefone, gritava com a pessoa do outro lado da linha e desligava abruptamente. Ainda assim, algumas pessoas próximas diziam que a Ruslana parecia confortável com ele. Uma amiga contou que ela gostava da casa do Mark, da tranquilidade da área verde e até do fato dele ter ajudado a tirar sua carteira de motorista. Mas, para quem observava de fora, a impressão era clara. Os dois eram completamente diferentes. A Ruslana havia sido criada numa família conservadora e disciplinada, e o Mark levava uma vida muito mais desregrada. E, mais uma vez, o relacionamento da Ruslana parecia caminhar para um território complicado. Além das decepções amorosas, a carreira da Ruslana começou a perder força. Ela não terminou de imediato, mas os trabalhos foram se tornando cada vez mais escassos. O telefone, que antes não parava de tocar, agora ficava em silêncio. Uma amiga resumiu bem o impacto disso ao afirmar que a Ruslana não conseguia entender o que estava acontecendo. De repente, ela era apenas mais uma entre milhares de modelos, ou mesmo uma entre milhões. Para alguém que havia sido tratada como especial, a mudança foi brutal. O mundo da moda é implacável. Hoje você é desejada, mas amanhã você já foi substituída. Em março de 2007, a Ruslana assinou com a IMG em Nova York, uma das maiores agências de modelo do mundo. Ainda assim, a sua fase de destaque parecia ter ficado para trás. Pessoas próximas começaram a notar mudanças físicas e emocionais. Ela emagreceu muito, adotou dietas restritivas e, na primavera de 2008, surgiram manchas em seu rosto. Ao mesmo tempo, tudo indicava que a Ruslana começava a pensar em uma vida além das passarelas. Ela fazia aulas de dicção para suavizar o sotaque russo, estudava francês com um professor particular e cogitava cursar administração na Universidade de Nova York. Ela também mudou a aparência e tingiu o cabelo de preto por um tempo, talvez em busca de uma nova identidade. Em encontros com amigos, o tom das conversas havia mudado. Já não eram apenas sobre trabalho. Ela falava de amor, de frustrações e da dificuldade de encontrar alguém verdadeiro. Segundo a sua agente, Tatiana, a Ruslana nunca teve certeza da própria beleza. Por fora, ela parecia uma mulher deslumbrante, mas por dentro ainda era uma adolescente. Essa insegurança começou a aparecer também em seus escritos. Em 18 de fevereiro de 2008, a Ruslana publicou: "Tudo é um caos, não tenho um lar, preciso de ordem." E conforme os dias passavam, as suas mensagens se tornavam mais intensas, mais fragmentadas e mais desesperadas. Dói quando alguém para de te amar, mas você continua amando. Estou tão perdida, será que algum dia eu vou me encontrar? Era difícil saber se aquilo era apenas a angústia comum de alguém jovem ou um pedido de ajuda. Na prática, a vida da Ruslana era cada vez mais instável. Apesar de ainda ganhar cerca de 5 a 7 mil dólares por trabalho, grande parte do dinheiro era enviado para sua mãe e seu irmão no Cazaquistão. Ao mesmo tempo, ela mantinha um padrão de vida caro em Nova York, incluindo um apartamento em Manhattan pago antecipadamente por 1 ano. Sozinha num país estrangeiro, com a família do outro lado do mundo e relações afetivas frágeis, a Ruslana começou a sucumbir à pressão.
O glamour da moda, visto de fora, escondia uma realidade bem diferente. Muitas modelos eram jovens, estrangeiras, ainda aprendendo inglês e precisavam amadurecer rapidamente, quase sem apoio. A solidão era um problema constante e a Ruslana vivia exatamente esse cenário. Em maio de 2008, ela voltou ao Cazaquistão para renovar o passaporte. Ela aproveitou para passar um tempo com a família, resolver questões financeiras e concluir a venda de 2 apartamentos em Almaty, depositando cerca de $300 mil em suas contas bancárias. A Ruslana falava sobre o futuro, talvez estudar, talvez se estabelecer em Moscou ou Nova York, e ainda sonhava com família e filhos. Mas havia também ansiedade. Amigos notaram que nas semanas seguintes ela parecia diferente, mais nervosa, mais inquieta. Ela começou a fumar, algo totalmente fora do seu comportamento habitual, e também passou a falar palavrões com frequência. Fisicamente, ela estava mais magra do que nunca e reclamava de dores de estômago. Ainda assim, a sua rotina continuava intensa. Na semana da sua morte, a Ruslana viajou constantemente. Ela esteve em Paris, Atlanta, Nova York, fez sessões de fotos bem pagas, algumas chegando a $7.500 por dia, e tinha planos para os dias seguintes. Ela pretendia viajar, encontrar amigos e comemorar o seu aniversário de 21 anos. Por fora, tudo parecia seguir normalmente, mas por dentro algo claramente não estava bem. Na noite de 27 de junho de 2008, a Ruslana decidiu visitar o Artem, o seu ex-namorado, com quem ela ainda mantinha uma relação próxima. Os dois passaram a noite juntos na casa dos pais dele, no Queens, assistindo ao filme Ghost e brincando com o gato modelo. Em determinado momento, a Ruslana adormeceu no sofá. Depois de acordar, ela decidiu voltar para casa. Antes de sair, enviou uma mensagem para a mãe, avisando que estava indo embora e que ligaria depois. Por volta das 4 da manhã, o Artem a deixou em seu apartamento. Ele foi a última pessoa a vê-la com vida. E mais tarde ele diria: "Sinto que ela veio se despedir." Na manhã seguinte, um sábado, 28 de junho de 2008, a Ruslana acordou por volta das 10 horas e saiu para comprar frutas. Parecia uma manhã normal. Por volta do meio-dia, ela falou com o seu então namorado, Mark Kaminsky, e segundo o Mark, eles planejaram ir a uma festa naquela noite. Pouco depois, a Ruslana acessou seu perfil numa rede social russa. Ela não escreveu nada novo, apenas navegou. Mas as suas últimas publicações já davam pistas do seu estado emocional. Em uma delas tinha trechos de uma música sobre amor não correspondido, palavras carregadas de dor, abandono e esperança frustrada. Naquele mesmo dia, a Ruslana ainda fez uma ligação para o ex-namorado Vladimir Vorobev, dizendo que não estava se sentindo bem e que não queria falar com mais ninguém. Pouco tempo depois, ela ligou para ele novamente, mas o Vladimir não atendeu. Horas mais tarde, a Ruslana estaria morta. Em 28 de junho de 2008, por volta das 14h30, a Ruslana morreu após cair da varanda do seu apartamento no 9º andar, no número 130 da Water Street, no distrito financeiro de Manhattan. Ela tinha apenas 20 anos. O impacto foi brutal. Testemunhas relataram um som seco comparado a um tiro ou uma explosão que ecoou pela rua. Em questão de segundos, uma multidão se formou ao redor do corpo. A Ruslana estava descalça, vestindo uma regata roxa e calça jeans. Seu corpo foi encontrado a cerca de 8,5 metros de distância do prédio, um detalhe que indicava impulso suficiente para um salto em corrida. Um dos primeiros a vê-la foi o porteiro do edifício, Muhammad Nakib. Ele declarou: "Fiquei em choque quando a vi na calçada. Ela estava ali, pequena e indefesa, numa poça de sangue cercada por pessoas. Seus braços e seu pescoço estavam quebrados."
Mas havia algo que chamou a sua atenção, não imediatamente, mas no dia seguinte: o cabelo da jovem. A Ruslana era conhecida mundialmente por seus longos fios, a Rapunzel russa. No entanto, naquele dia, o cabelo dela parecia muito mais curto, com pontas irregulares, como se tivesse sido cortado às pressas. O porteiro Muhammad relatou isso à polícia, mas, segundo ele, a observação não gerou grande interesse. Dentro do apartamento da Ruslana, a cena era aparentemente tranquila. Não havia sinais de luta nem de invasão e nenhum objeto parecia fora do lugar. A Ruslana também não deixou nenhum bilhete. Exames toxicológicos confirmaram que não havia álcool ou drogas em seu organismo. Outro detalhe chamou a atenção. A rede de proteção da varanda, aquela tela, tinha sido cortada. E para chegar até a borda seria necessário abrir caminho manualmente, já que o prédio estava em obras. E além da tela de proteção da varanda dela, havia uma outra rede de proteção na coluna do edifício, para proteger os pedestres de detritos que pudessem cair da obra da fachada do prédio. E isso levantou questionamentos, já que esse tipo de material não é tão fácil assim de cortar ou de romper. Ainda assim, a polícia de Nova York concluiu rapidamente suicídio. O relatório indicava morte por traumatismo contundente, sem sinais de violência, sem indícios de terceiros envolvidos, sem substâncias no corpo. O caso foi encerrado em pouco tempo. Mas, para aqueles que conheciam a Ruslana, a explicação parecia simples demais. Amigos e familiares insistiam que algo não fazia sentido. De jeito nenhum ela teria feito isso, disse uma amiga próxima. Ela amava a vida. A sua mãe, Valentina, também rejeitou a hipótese de suicídio. Se houvesse algo errado, ela teria me contado. Outros reforçavam essa percepção. A Ruslana tinha planos para os dias seguintes. Uma viagem, uma festa de aniversário, novos trabalhos. Ela tinha acabado de voltar de Paris. E para muitos, a Ruslana parecia animada, não alguém prestes a tirar a própria vida. Outro ponto frequentemente mencionado era a sua fobia de altura. Segundo as pessoas próximas, a Ruslana evitava até mesmo ficar na varanda do prédio. Ainda assim, não havia testemunhas que pudessem esclarecer o momento exato da queda. Nenhuma gravação relevante foi apresentada publicamente. Nenhuma evidência concreta apontava para outra pessoa. Por exemplo, não tinha nenhum DNA debaixo das unhas da Ruslana, que poderia indicar que ela brigou com alguém, sabe? E assim, a história foi oficialmente encerrada. No dia seguinte, a sua mãe Valentina viajou do Cazaquistão para Nova York para reconhecer o corpo e lidar com os trâmites burocráticos. Entre documentos, entrevistas e silêncio, ela tentou entender o que tinha acontecido com a filha, mas as respostas não vieram. O corpo da Ruslana foi então levado para Moscou, a cidade que ela mais amava. Seu funeral reuniu familiares e amigos próximos. Vestida de preto e coberta por um véu, a Valentina se despediu da filha com palavras que resumiam o choque de todos. Ela era muito forte, mesmo parecendo tão frágil. Era a pessoa mais próxima de mim. Eu sempre tive muito orgulho dela e continuo tendo. A Ruslana foi enterrada no cemitério Kovanskoye, em Moscou. Ela morreu 4 dias antes de completar 21 anos. E, apesar do veredito oficial, uma pergunta permaneceu. O que realmente aconteceu com a Rapunzel russa? Quase imediatamente após a morte da Ruslana, surgiram controvérsias, teorias da conspiração, análises psicológicas e uma curiosidade inquietante. A pergunta era inevitável. Como uma jovem bonita, bem-sucedida e em plena ascensão poderia ter tirado a própria vida? E mais, será que ela realmente se suicidou? A polícia de Nova York abriu um inquérito tratando o caso como suicídio e tentou encerrá-lo apenas 1 semana depois. Para os amigos e familiares, a rapidez soava menos como eficiência e mais como descaso.
Eles insistiam que havia algo errado. Ainda assim, ao longo do ano seguinte, o caso foi aberto e fechado diversas vezes sem avanços concretos. Enquanto isso, as mídias americana e russa passaram a explorar diferentes versões da morte. A mais aceitável apontava para uma depressão e o suicídio. A Ruslana enfrentava dificuldades pessoais e profissionais, e registros encontrados em seu computador indicavam saudade da família e conflitos emocionais. Não havia uma carta de despedida, apenas fragmentos de pensamentos, mas essa explicação parecia insuficiente. Assim, outra teoria mais perturbadora começou a ganhar espaço, a do assassinato. Um dos pontos mais discutidos era a dinâmica da queda. Um blogueiro conhecido como R.P. Barr chamou a atenção para um detalhe técnico. Pessoas que se jogam de prédios normalmente caem próximas à base da construção. A Ruslana, no entanto, foi encontrada a vários metros de distância, no meio da rua. Para alcançar aquele ponto, seria necessário impulso, uma corrida, um salto calculado ou até a força de outra pessoa. Especialistas reforçaram essa dúvida ao afirmarem que a distância da queda, de cerca de 8 a 9 metros, não era compatível com um simples passo para o vazio. Existia intenção, velocidade ou intervenção. Ela estava em que andar mesmo? Nono andar. E havia mais. A Ruslana tinha fobia de altura. Ela tinha tanto medo que ela sequer se aproximava da borda da varanda. Quando ela queria fumar, ela ficava parada na soleira da porta, sem jamais ir lá fora e muito menos olhar para baixo. Esse detalhe aparentemente pequeno enfraquecia ainda mais a hipótese de um salto voluntário. Além disso, havia bitucas de cigarro no chão da varanda que não eram compatíveis com a marca de cigarro que a Ruslana fumava, mas isso nunca foi investigado pela polícia, de quem era aquele cigarro. Outro elemento inquietante era o cabelo dela. Conhecida mundialmente como a Rapunzel russa, a Ruslana tinha cabelos longos, que eram sua principal marca na indústria da moda. Mas, antes de morrer, esse cabelo foi cortado de forma irregular, descuidada e quase brutal. O legista responsável pela preparação do corpo dela para o enterro foi categórico. O estado dos fios não era resultado de um impacto, da queda ou nada parecido. Parecia que o cabelo dela tinha sido cortado às pressas, como se alguém tivesse prendido o cabelo dela em um coque ou um rabo de cavalo e cortado tudo assim, de maneira descuidada com uma tesoura qualquer. O legista chegou até a oferecer uma peruca para ela usar no velório, tamanho o dano aos cabelos dela. Ela ainda estava com cabelo claro ou era... Ela já tinha voltado para o cabelo mais claro, só que ele já não estava mais no joelho, né? Eu acho que ele estava, tipo, aqui na última costela, sabe? Uhum. E parece que ele já estava bem curtinho e bem esburacado quando ela foi enterrada, entendeu? E se a própria Ruslana tivesse cortado o cabelo antes de morrer, por exemplo, onde estavam os fios de cabelo? Porque o cabelo não foi encontrado na casa dela, e essa pergunta nunca foi respondida. Esse detalhe alimentou diversas interpretações. Poderia ter sido um ato impulsivo, um gesto de ruptura com a carreira, um colapso emocional, mas também poderia indicar algo mais sombrio, como humilhação, controle ou até um troféu levado por alguém. Enquanto as teorias cresciam, surgiam também indícios de conflitos financeiros. A Ruslana tinha iniciado um processo contra os seus agentes, alegando desvio de cerca de $500 mil. Pessoas próximas também afirmaram que ela estava cansada da carreira e cogitava abandoná-la. No mundo da moda, relatos de exploração não são raros. Agentes controlam contratos, ocultam valores e mantêm modelos financeiramente dependentes. Algumas enfrentam jornadas exaustivas, pressão estética constante e instabilidade emocional. Mas até que ponto isso explicaria uma morte?
O Los Angeles Times trouxe uma hipótese ainda mais grave, a possível ligação com redes criminosas que explorariam modelos jovens, as forçando a atuar como acompanhantes de homens ricos. Segundo essa linha, a Ruslana poderia estar tentando sair desse sistema e isso teria um preço. Tipo o Book Rosa, que foi bem explanado depois daquela novela Verdades Secretas, sabe? Nada foi comprovado. Ainda assim, outros detalhes continuavam a incomodar. No apartamento foram encontrados os seus pertences organizados: passaporte, cartões, chaves. Havia até uma lista de tarefas para o dia seguinte, e entre elas havia algo banal: devolver um livro na biblioteca. Um gesto simples que a sua família acreditava ser incompatível com alguém prestes a morrer. Mas que a gente sabe não quer dizer muita coisa. Outro detalhe importante é que a mãe dela mandou fazer uma autópsia independente. E o resultado dessa autópsia dizia que os ferimentos da Ruslana pareciam mais com um atropelamento do que com uma queda de 9 andares. Sendo que ninguém viu a queda dela. As testemunhas só declararam o barulho que escutaram na hora. E foi um barulho muito forte, de um impacto muito forte. Poderia ser um impacto de um carro atropelando uma pessoa? Não sei, entendeu? E as gravações das câmeras de segurança daquela rua, a polícia não pediu nenhuma. Então também não existe prova ou gravação da Ruslana caindo do prédio ou do corpo batendo no chão. Presumiu que era suicídio logo e não fez nada. Tá tudo certo. E um atropelamento justificaria porque o corpo estava no meio da rua. Ele não caiu na calçada do prédio, por exemplo. A investigação, porém, não aprofundou essas inconsistências. Testemunhas importantes não foram formalmente ouvidas. O namorado, Mark, apontado como uma das últimas pessoas a falar com a Ruslana, não foi interrogado. Evidências potenciais foram tratadas com descuido. A família relata falhas ainda mais graves. Quando os pertences da Ruslana foram devolvidos para sua mãe, as chaves do apartamento dela sequer funcionavam. Se aquela chave que ela estava carregando, não era da casa dela, então de onde era? Objetos também foram armazenados sem critério e informações foram omitidas. Para Valentina, tudo indicava negligência. Mas a polícia não voltou atrás. O caso foi oficialmente encerrado como suicídio e a hipótese de homicídio foi descartada oficialmente. A polícia alegou que seria difícil alguém entrar no prédio sem ser visto pelo porteiro e não havia registros de pessoas suspeitas acessando o edifício naquele dia. Ainda assim, dúvidas persistem. A distância da queda, a fobia de altura, o cabelo cortado, o processo judicial, as falhas na investigação, peças que, isoladamente, podem parecer explicáveis, mas juntas formam um cenário desconcertante. Com o tempo, novas teorias surgiram: envolvimento com a máfia, um crime passional, vingança financeira, obsessão. Algumas teorias beiram o sensacionalismo. Outras levantam questões legítimas, mas nenhuma foi comprovada e talvez nunca seja. Entre todas as teorias que tentam explicar a morte da Ruslana, uma das mais inquietantes não envolve queda, distâncias ou trajetórias, mas sim o que pode ter acontecido dentro da mente dela nos meses que antecederam a sua morte. E nesse ponto, um nome começa a aparecer com frequência: Vladimir Vorobev. Segundo relatos, o relacionamento entre a Ruslana e o Vladimir foi intenso e instável, como eu já contei para vocês. E quando terminou, a Ruslana ficou profundamente abalada. Amigos dizem que ela entrou num período de fragilidade emocional, exatamente o tipo de momento em que as pessoas buscam respostas, sentido ou algum tipo de reconstrução. E foi então que o Vladimir reapareceu. Eles não voltaram a namorar, mas ele surgiu como alguém que tinha uma solução. O Vladimir estava diretamente envolvido com a Rosa Mira, ou
Rose of the World, a Rosa do Mundo, que era uma organização sediada em Moscou e apresentada ao público como um centro de desenvolvimento pessoal. Mais do que um simples participante, o Vladimir atuava como um coach dentro da estrutura da organização. E foi ele quem apresentou a Ruslana ao grupo e a incentivou a participar do primeiro treinamento, um curso intensivo de 3 dias. O Vladimir prometeu que aquilo a ajudaria a superar tudo. E, de certa forma, ajudou, mas não da maneira esperada. A partir daquele momento, a Ruslana mergulhou no universo da organização. Em poucos meses, ela passou por diferentes níveis de treinamento, pagando valores altos e se envolvendo cada vez mais profundamente com o grupo. E o Vladimir continuava ali. Não apenas como alguém do passado, mas como uma figura de autoridade dentro daquele novo sistema. Essa sobreposição de papéis, de ex-namorado e coach, criou uma dinâmica delicada, porque dentro de estruturas como a Rosa Mira, o coach não é apenas um orientador. Ele é alguém que guia, confronta, pressiona e desconstrói. Alguém cuja voz ganha peso emocional e psicológico sobre o participante. Agora, imagina isso vindo de alguém com quem você já teve um vínculo afetivo, que conhece as suas fragilidades e que já teve acesso à sua intimidade. O jornalista e produtor britânico Peter Pomerantsev, incomodado com as inconsistências da morte da Ruslana, começou a investigar a Rosa Mira. Ele descobriu que pouco tempo antes de morrer, a Ruslana tinha mergulhado intensamente nos treinamentos da organização e participou de sessões regulares, muitas delas intensivas, ao lado de outra modelo, a ucraniana Anastasia Drozdova. O que essas sessões prometiam era transformação, e o que entregavam, segundo diversos relatos, era ruptura. A metodologia utilizada pela Rosa Mira não era original. Ela se baseava num modelo chamado Life Spring, criado nos Estados Unidos nos anos 70. O programa foi amplamente criticado e acabou envolvido numa série de processos judiciais nos anos 80, com acusações que iam de manipulação psicológica a danos emocionais severos. A lógica por trás desses treinamentos era radical. Para reconstruir uma pessoa, primeiro era necessário quebrá-la. E era exatamente isso que acontecia. Participantes eram colocados em ambientes controlados, com estímulos sensoriais intensos, de luz, som e ritmo, projetados para causar desorientação. Segundo o Peter Pomerantsev, ao entrar numa das sessões, a primeira coisa que se percebia era o caos. Escuridão, gritos, vozes sobrepostas. Nada ali parecia acidental. A ideia, segundo Peter, era simples: sobrecarregar a mente até que ela parasse de resistir. Em seguida surgia a figura do coach, uma autoridade absoluta naquele espaço. Ele falava rápido, em tom elevado, com microfones ajustados em volumes desconfortáveis. Não havia tempo para reflexão, apenas para reação. Os participantes, já emocionalmente fragilizados, eram então conduzidos a um processo de exposição extrema. Durante dias, eles eram incentivados a revisitar as suas experiências mais dolorosas. Traumas de infância, abusos, perdas, fracassos. Tudo precisava ser dito em público, sem filtro e sem proteção. E então vinha o elemento mais controverso, a responsabilização total. Independentemente do que tivessem vivido, os participantes eram levados a aceitar que tudo, absolutamente tudo, era de alguma forma culpa deles. Vítimas de abuso ouviam que tinham permitido que aquilo acontecesse. Pessoas traumatizadas eram instruídas a enxergar os traumas como escolhas. A dor era reinterpretada como uma falha pessoal. Para alguns, isso criava uma falsa sensação de controle.
mas para outros, eu chutaria até que a maioria, era devastador. O Peter descreveu a sua própria experiência no curso intensivo como um ciclo extremo de exaustão emocional. Foram 3 dias de gritos, memórias arrancadas à força, meditação seguida de dança, lágrimas seguidas de euforia, uma montanha-russa psicológica cuidadosamente construída, disse ele. E, ao final, vinha o convite para continuar e participar de cursos mais avançados, mais longos e mais caros. Um processo contínuo de desconstrução e reconstrução, que para muitos se tornava viciante. Além do Peter, a jornalista Helena Kotyushenko também tentou conduzir uma investigação na Rosa Mira, mas após 4 sessões, ela desenvolveu uma depressão grave e foi internada numa clínica psiquiátrica. Caraca! A Ruslana, segundo relatos internos, foi uma das participantes mais envolvidas. Ela se abriu completamente durante as sessões. Falou sobre a morte do pai, sobre os relacionamentos fracassados, possivelmente incluindo até o próprio Vladimir, sobre a solidão que ela sentia vivendo longe da família. Ela chorava em público, ria logo depois e oscilava. Era exatamente o tipo de participante que aquele sistema absorve com facilidade. Mas algo começou a mudar. Amigos perceberam alterações claras no seu comportamento. A Ruslana, antes descrita como doce e reservada, se tornou irritadiça, agressiva, instável. Ela passou a usar palavras duras, algo incomum para a Ruslana. Ela parecia constantemente à beira de um colapso. A Anastácia Drozdova, a outra modelo que participava das sessões ao lado da Ruslana, também mudou. Tornou-se reclusa, emocionalmente volátil, alternando entre discussões intensas e crises de choro. As duas perderam peso. As duas se afastaram. As duas estavam aos poucos se desconectando do mundo fora daquele ambiente. E então veio a ruptura. Segundo um dos membros da própria organização, a Ruslana entrou num estado que eles chamavam de recaída. Ela vagava pela cidade sem direção, parecia desorientada, chorava à noite, como se tivesse sido emocionalmente esvaziada. E esse tipo de relato não é incomum em grupos com dinâmicas semelhantes. A Ruslana deixou o programa poucos meses antes de morrer. Na verdade, ela só fez parte da Rosa Mira por 3 meses no total, enquanto a Anastácia passou 1 ano. E em 2008, como vocês sabem, a Ruslana foi encontrada morta em Nova York. 1 ano depois, em 2009, a Anastácia Drozdova teve o mesmo destino. Ela também caiu de um prédio em circunstâncias consideradas suicídio. 2 jovens modelos com 2 trajetórias semelhantes e 2 passagens pelo mesmo grupo. Coincidência ou padrão? Há outro detalhe ainda mais inquietante. Relatos indicam que pouco antes da sua morte, a Ruslana fez uma ligação para o seu coach e ex-namorado Vladimir. Ele foi uma das últimas pessoas com quem ela falou, mas nunca foi formalmente interrogado pela polícia. E se há alguém que poderia ajudar a entender o estado mental da Ruslana naquele momento, essa pessoa era ele. A Rosa Mira nega qualquer relação com a morte da Ruslana. Os seus representantes afirmam que a jovem já apresentava fragilidades emocionais e que a organização tentou ajudá-la. Um dos representantes chegou a declarar de forma perturbadora que ela era uma vítima típica e que, em alguns casos, é melhor morrer do que não mudar. A responsabilidade, como sempre, recai sobre o indivíduo e nunca sobre o sistema. Após a repercussão das mortes das 2 modelos, autoridades russas abriram uma investigação sobre o grupo. Oficialmente, nenhuma irregularidade foi comprovada. Ainda assim, a unidade de Moscou encerrou as suas atividades pouco tempo depois, mas relatos indicam que estruturas semelhantes continuaram operando sob outros nomes. O lugar já estava mal falado
como o lugar que 2 modelos se suicidaram, né? Passaram, então, isso é um marketing que é melhor trocar de nome mesmo. Enquanto isso, a conexão entre Ruslana Vladimir e a Rosa Mira permanece como uma das linhas mais sensíveis e menos investigadas de toda essa história. Não há provas de que o Vladimir tenha feito algo diretamente, mas há o contexto. Ele entrou na vida dela num momento de fragilidade, a levou para um ambiente psicologicamente intenso e ocupava uma posição de influência dentro desse ambiente. Ele também foi uma das últimas pessoas com quem a Ruslana falou. Durante anos, qualquer tentativa de ligar a morte da Ruslana a figuras poderosas parecia especulação, uma teoria distante, quase conspiratória. Até que, em janeiro de 2024, documentos judiciais relacionados ao caso Jeffrey Epstein começaram a ser divulgados. E entre centenas de páginas, um nome chamou a atenção. Ruslana Koshukova. Nova. Errei. Ruslana Korshunova. Os registros indicavam que, em 7 de junho de 2006, quando tinha apenas 18 anos, ela embarcou num voo partindo de Nova York com destino às Ilhas Virgens Americanas. O destino final, na verdade, era Little St. James, a ilha privada do Epstein. E o avião era o seu Boeing 727 particular, conhecido como Lolita Express. Ouvimos falar no episódio passado. A bordo, segundo os registros, estavam o próprio Epstein, a sua assistente de longa data, Sarah Kellen, seu guarda-costas, Igor Zinoviev, o chefe Lance Calloway e outras mulheres. O que exatamente aconteceu durante essa viagem nunca foi esclarecido. Não há registros públicos detalhando o motivo da presença da Ruslana naquele voo. Não há confirmação sobre quanto tempo ela permaneceu na ilha. E, mais importante, não há qualquer relato sobre o que ela vivenciou ali. Mas o contexto é conhecido. Little St. James ficou mundialmente associada a denúncias de tráfico sexual e exploração de jovens mulheres e crianças, muitas delas levadas sob promessas de oportunidades profissionais. À medida que os arquivos ligados a Epstein vieram à tona, não foi apenas a presença de nomes conhecidos que chamou a atenção, mas o próprio funcionamento daquela rede. Uma rede que por décadas operou nas sombras. Segundo análises publicadas por veículos como o Mirror, Epstein circulava numa esfera incomum de poder. Os seus arquivos reuniam milhões de documentos, registros telefônicos, transações financeiras, fotografias, e-mails e mensagens privadas. Um volume de informação tão vasto que levanta uma questão inevitável. Como tudo isso permaneceu oculto por tanto tempo? A presença de nomes influentes nesses documentos não implica culpa imediata, mas revela algo mais sutil, o alcance. Políticos, empresários, celebridades, pessoas com acesso, influência e, em muitos casos, muito a perder. E é justamente essa combinação que alimenta até hoje a sensação de que a história nunca foi completamente revelada. De onde vinha, de fato, a fortuna do Jeffrey Epstein? Quem sabia o quê e quantos participaram ativamente dessa rede? As suspeitas vão além. Há indícios de que o Epstein mantinha registros comprometedores dos seus convidados. Câmeras escondidas foram encontradas em propriedades suas, incluindo uma câmera instalada num relógio decorativo. Para alguns investigadores, isso sugere um possível sistema de chantagem, uma forma de manter essas figuras poderosas sob controle. Oficialmente, nada disso foi comprovado de forma definitiva, mas o padrão é inquietante. Como vocês já sabem, o Epstein morreu em 2019 na prisão. Enquanto isso, a Ghislaine Maxwell, considerada peça-chave nessa rede e a sua principal cúmplice, foi condenada por tráfico sexual e está cumprindo pena. Ainda assim, ela permanece em silêncio sobre muitos aspectos do caso
E esse silêncio pesa, porque quanto mais se analisa o universo Epstein, mais ele parece funcionar como um sistema fechado, onde as informações circulavam, mas raramente escapavam. Isso levanta uma pergunta inevitável. Como a Ruslana foi parar naquela ilha? Como ela se envolveu com essas pessoas? Por que ela é citada nos arquivos? Qual o contexto disso? Algumas hipóteses apontam para o papel da Ghislaine Maxwell, conhecida por recrutar jovens mulheres para o círculo do Epstein, frequentemente usando conexões com o mundo da moda. Mas no caso da Ruslana, não há uma confirmação direta. Para alguns, isso reforça a hipótese de que ela pode ter sido exposta a ambientes de exploração muito além do que se sabe. Para outros, trata-se apenas de mais uma coincidência num caso já complexo. O nome da Ruslana surge nos arquivos Epstein em 26 de junho de 2006, quando alguém escreveu um e-mail para o Jeffrey Epstein dizendo: "Ainda tenho a calcinha branca que compramos para a Ruslana em St. John's. Quer que eu entregue a ela?" E o Epstein respondeu com um endereço e um horário. Em dezembro de 2009, numa outra troca de mensagens, o empresário Ramsey Elkholy mencionou uma modelo chamada Regina e observou que o seu namorado era Mark Kaminsky, que estava namorando a Ruslana quando ela morreu. E segundo Ramsey, a Regina conheceu Mark na época da morte da Ruslana. Meses depois, o tom mudou. Em janeiro de 2011, o Ramsey relatou que o Mark teria agredido a tal Regina em público, roubado seu celular e ameaçado denunciá-la por uso de drogas. Poucos dias depois, o Ramsey rompeu profissionalmente com Regina. Num e-mail, ele afirmou temer que ela tivesse o mesmo destino da Ruslana, citando relatos de comportamento violento, uso de drogas e o relacionamento conturbado com o Mark Kaminsky, que agia como um cafetão e não como um namorado. O próprio Epstein também comentou o caso. Numa correspondência de 2010, ele escreveu que a Ruslana teria morrido principalmente por culpa dos seus namorados. O Ramsey Elkholy aparece mais de 2.000 vezes nos arquivos do Epstein. Em suas trocas com Jeffrey, eles discutiam abertamente a aquisição de agências de modelos, revistas e concursos de beleza, estratégias que, segundo relatos, facilitariam o contato com jovens mulheres, muitas delas estrangeiras e em situação vulnerável. Paralelamente, surgem relatos sobre outras modelos próximas ao círculo de Epstein, como Anastasia Koupets, que manteve um relacionamento com ele por anos. Segundo as mensagens, ela recebia apoio financeiro, moradia e oportunidades profissionais em troca de constante vigilância e lealdade. As correspondências também sugerem um padrão: jovens modelos sendo introduzidas nesse círculo por intermediários, muitas vezes homens com um histórico obscuro de relações duvidosas. Entre eles, Mark Kaminsky, o namorado da Ruslana na época da sua morte. Ele alegava trabalhar com carros de luxo, mas não existem registros formais da sua atuação. Ele também acumulava passagens pela polícia e relatos de comportamento agressivo. Há ainda menções a Ksenia, uma amiga próxima da Ruslana que ia até alugar o apartamento com ela, mas deu para trás, que pode ter facilitado conexões importantes, inclusive com pessoas ligadas a Epstein. Os documentos não esclarecem a causa da morte da Ruslana, mas revelam um ambiente permeado por conflitos, interesses financeiros e relações instáveis. Um e-mail de agosto de 2011 sintetiza essa nebulosidade. Jeffrey, é verdade que a agência não pagou nenhum dinheiro à Ruslana? Há outro detalhe particularmente perturbador nos arquivos: uma fotografia catalogada como EFTA 00001842.pdf,
que mostra um tufo de cabelo cuidadosamente colocado sobre uma cômoda, quase como uma lembrança preservada ou um troféu. E a pergunta é: de quem é esse cabelo? Não há uma identificação oficial, nenhuma confirmação, mas diante do contexto surge uma hipótese incômoda. Poderia ser da Ruslana? É lógico que não há provas disso, apenas coincidências, lacunas e silêncio. Mas quando eu vi a foto daquela mecha de cabelo em cima de uma cômoda, sem explicação nenhuma, e sabendo como o cabelo da Ruslana era importante e como ele foi cortado de uma forma estranha, me deu até um arrepio, sabe? De pensar que será que é o cabelo dela? Uhum. O nome da Ruslana também aparece em trocas de e-mails envolvendo a Virginia Giuffre, uma das principais acusadoras do Jeffrey Epstein, e o seu advogado Brad Edwards. Em maio de 2011, o Brad enviou para Virginia uma reportagem da Newsweek sobre a morte da modelo. Ele perguntou se ela reconhecia a Ruslana de alguma viagem às ilhas do Epstein. Acho pouco provável que você a reconheça, mas leia o artigo e depois veja as fotos, escreveu Brad. A resposta foi direta. Virginia afirmou que nunca havia tido qualquer contato com Ruslana e lamentou não poder ajudar. A reportagem mencionada trazia um tom quase melancólico. Ela descrevia a Ruslana como alguém que parecia ter tudo: beleza, sucesso, visibilidade, e ainda assim terminou de forma trágica ao cair de um prédio em Nova York. O texto ainda ia além, sugeria um padrão inquietante ao redor dela. Falava em outras mortes, tentativas de suicídio entre pessoas próximas e, por fim, uma conexão inesperada com o destino mais improvável, uma referência velada ao mundo do Epstein. Segundo a matéria, a ascensão da Ruslana a levou a um circuito de festas exclusivas, viagens internacionais e a ilha privada do Jeffrey Epstein, um ambiente onde o luxo e o abuso coexistiam. E, ainda assim, mesmo com essas conexões sugeridas, ninguém confirma nada. Outra figura importante nessa história é o Piotr Listerman, que essencialmente trabalhava como cafetão para altos funcionários e empresários. Há relatos de que o Piotr ligava frequentemente para Ruslana, o que a irritava bastante. E isso leva à teoria de que ela recusou um relacionamento íntimo com um desses homens influentes, pelo qual ela pode ter pago com a própria vida. Amigos relatam que após a viagem para Little St. James, a Ruslana mudou. Ela se tornou mais fechada, ansiosa e carregava um tipo de medo difícil de explicar. A Eva Becker, uma das suas amigas, sempre rejeitou a hipótese de suicídio. Para ela, a Ruslana não seria capaz de fazer isso consigo mesma. Após a divulgação dos novos documentos, parte desses documentos, inclusive, saíram agora no início de 2026, a Eva passou a acreditar ainda mais na necessidade de reabrir o caso. Também tem rumores de que uma das assistentes do Epstein, chamada Abigail, se eu não me engano, teria enviado uma mensagem para a Ruslana no dia anterior à queda dela. Mas qual seria o contexto dessa mensagem, a gente não sabe. Hoje, com o surgimento de novos arquivos, a história ganha contornos mais complexos. Ainda há mais perguntas do que respostas, mas algo começa a se delinear. Uma rede de relações ambíguas, interesses cruzados e possíveis manipulações. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: a morte da Ruslana está longe de ser um caso simples. Até os últimos meses de vida, a Ruslana permaneceu profundamente ligada à família. Ela apoiava a mãe e o irmão, visitando-os no Cazaquistão sempre que podia. Mantinha um círculo pequeno, íntimo, distante do glamour que muitos associam à moda. Mas por trás da imagem admirada havia solidão. Em cada país, cada viagem, ela parecia um pouco mais distante de tudo aquilo que ela realmente desejava: amor, estabilidade e pertencimento. Os seus próprios textos denunciavam isso.
Eles falavam de ausência, de perda, de um vazio difícil de nomear. Ao mesmo tempo, havia o outro lado da história, os relacionamentos instáveis, intensos e por vezes destrutivos. Homens que entravam e saíam da sua vida, alguns mais velhos, mais poderosos, mais influentes, entre eles o Vladimir Vorobev e o Mark Kaminsky, que não foram apenas namorados. Ambos foram portas de entrada para mundos mais complexos e mais obscuros. E entre esses encontros surge a conexão com Jeffrey Epstein e a viagem à ilha Little St. James, uma passagem breve, mas nunca explicada. 2 anos depois dessa viagem para Little St. James, o cenário era outro. A Ruslana estava encontrando menos trabalho, estava com problemas financeiros, abriu um processo contra agentes e estava numa busca desesperada por sentido. Foi nesse momento que ela entrou para Rosa Mira, um grupo que prometia reconstrução emocional, mas que, segundo críticos, fazia exatamente o oposto. Lá, ela se expôs, reviveu traumas e se fragmentou. Amigos perceberam a mudança, agressividade, isolamento, perda de peso, uma versão dela mesma que já não parecia inteira. E então tudo aquilo se acumulou. As frustrações, os relacionamentos, as experiências que talvez nunca tenham sido totalmente compreendidas, a sensação de fracasso, a solidão, talvez até traumas que nunca vieram à tona. É impossível afirmar com certeza o que passou pela mente da Ruslana naquele dia 28 de junho, mas é possível imaginar o peso. Não como um único evento, mas como uma sobreposição de camadas. Uma vida que por fora parecia um conto de fadas moderno e por dentro talvez estivesse desmoronando há muito tempo. Alguns acreditam que foi suicídio, outros que houve algo mais. E há quem enxergue uma zona cinzenta entre os dois. Não necessariamente um assassinato físico, mas um acúmulo de pressões, frustrações e decepções que pouco a pouco quebraram algo dentro dela. Uma morte que começou muito antes da queda da Ruslana. Como hipótese, é possível interpretar aquele dia como o ápice de um colapso interno que vinha sendo construído há muito tempo. A Ruslana vinha enfrentando uma combinação delicada, a pressão de uma carreira em declínio, um histórico de sofrimento psicológico que remontava à adolescência e experiências recentes profundamente perturbadoras, incluindo a sua passagem por um grupo descrito por muitos como desumanizante, onde há relatos de manipulação emocional e até assédio. Sob essa perspectiva, aquele momento específico pode ter funcionado como um gatilho, não necessariamente por um único motivo, mas pela sobreposição de traumas antigos com vivências recentes ainda não processadas. Elementos como o corte de cabelo e a ruptura com o ambiente ao redor podem ser interpretados nessa hipótese como gestos simbólicos, uma tentativa de se desvincular de tudo aquilo que carregava dor, como se a Ruslana buscasse de alguma forma um recomeço ainda que extremo. Essa hipótese também levanta uma reflexão importante. Até que ponto fatores externos como ambientes tóxicos, relações abusivas e desilusões podem contribuir para um sofrimento interno tão intenso? Não como uma resposta definitiva, mas como uma lente possível para compreender a complexidade do que pode ter levado àquele desfecho. Hoje, a mãe da Ruslana vive mais próxima do lugar onde a filha foi enterrada, em Moscou, como se a geografia pudesse diminuir a distância de algo que nunca foi totalmente explicado, porque o que ficou não foi apenas a perda, foi a dúvida. Talvez a Ruslana tenha sido, de fato, mais uma jovem que sucumbiu a dores internas que ninguém conseguiu ver completamente. Ou talvez tenha sido alguém atravessada por ambientes, pessoas e sistemas muito maiores do que ela e que deixaram marcas impossíveis de carregar. Eu consegui! Ficou uma merda, mas eu consegui. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora, Júlia Bariani. Yeah!
Muito obrigado, Júlia. Marcela já falou pra caramba e ela tá sofrendo aqui. Então, muito obrigado por acompanhar o podcast, por apoiar o trabalho da Marcela. É graças a pessoas como você que ela pode fazer esse programa aqui, falando aqui do caso da Ruslana, certo, Marcela? E também liguei um pouquinho com Epstein Files e com o episódio... Eu ia falar o episódio de semana passada, mas o episódio que a gente lançou por último aí, há algumas semanas atrás. Era pra esse episódio ter saído uma semana depois do Stanley Kubrick, né? Logo depois. Meio que perdeu o timing, mas eu acho que ainda ficou um bom episódio, de qualquer forma. Então, é isso aí. Eu só acho que, apesar das circunstâncias esquisitas, né? O corpo tá no meio da rua e o cabelo ter sido cortado, me parece que se ela pulou, foi um grande vacilo do culto que ela entrou, né? Então, com certeza. Aparentemente é um culto que arma você pra desgraçar a sua cabeça. Sim. E depois de tudo que ela já tinha passado, e depois dela ter ido pra Ilha do Epstein, sabe-se lá por quê e o que aconteceu lá, que eu acho que deve ter sido uma experiência muito traumatizante pra ela tava procurando um lugar que a ajudasse a superar esses traumas, incluindo o Jeffrey Epstein entre os traumas. Mas esse culto fazia exatamente o contrário, entendeu? Então, mesmo que ela tenha pulado, que ela tenha cometido suicídio, eu botaria a culpa aí na conta do culto e talvez na conta do Epstein. Não, e o culto aparentemente depois, entre aspas, reincidiu. Sim. Não, uma mesma mulher, Sim. no mesmo tempo, ali no mesmo período, teve o mesmo destino. O que vocês acham que aconteceu com a Ruslana? Ou melhor, por que vocês acham que a Ruslana caiu, né, daquele prédio? Será que foi culpa do culto? Será que foi culpa do Epstein? Será que ela ainda estava sofrendo algum tipo de pressão para não revelar de forma alguma o que ela viu acontecer naquela ilha? Será que alguém jogou ela? Será que alguém a jogou? Será que alguém atropelou ela? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, ou deixa aqui o seu comentário no Spotify, seu comentário aqui no nosso canalzinho do YouTube, e me diz o que vocês acharam desse caso, se vocês gostaram desse episódio, e a gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.